Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar e refletir um pouco sobre como ultimamente criar conteúdo sempre tem tido aquela cobrança de fazer algo estritamente e extremamente inovador. Bora lá? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é muito legal, muito especial. É mais um vídeo de reflexão aleatória ou não tão aleatória aqui no canal. E eu espero de verdade que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. E a reflexão de hoje é muito direcionada a quem produz e consome conteúdos aqui na internet, independentemente da plataforma. Será que pra gente que produz é de fato inovador tudo o que a gente faz? Será que de fato tudo que a gente planeja vem de uma maneira inovadora da nossa cabeça? E para quem consome ou só consome conteúdo, porque obviamente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, quem produz também consome muito conteúdo, mas para quem só consome, será que a gente entende o quão inovador e revolucionário ou o quão ultrapassado alguns dos conteúdos que a gente consome são ou podem ser? Bom, antes de qualquer coisa, já vou começar pedindo para que você que está aí me assistindo e não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos, isso é muito importante, assim também como deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje e ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Aqui no canal a gente sempre tem vídeos às quartas e sábados no horário das 3 da tarde. Um ótimo horário para você que está lá nesse seu momento de descanso, no momento da pausa do dia, para você continuar acompanhando todos os conteúdos, porque tem muita coisa que já está disponível e vai estar disponível logo mais, muito interessante aqui para vocês, tá bom? Bom, agora sem mais enrolação, bora comentar e conversar um pouco sobre tudo isso que a gente já falou previamente aqui no começo do vídeo. Bora lá! Bom, meus amores, como eu disse, para falar sobre inovação, a gente precisa entender o que de fato é algo inovador, revolucionário, nunca visto. Isso é muito difícil de se pensar, principalmente dentro da internet. E muito mais ainda quando a gente olha para a criação de conteúdo na internet. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando eu acabei me deparando com aquela digna situação de outros criadores maiores usando conteúdos que já foram feitos, muitas vezes com pouco recurso, mas com muita ideia de criatividade por outros criadores menores e nem sequer tendo o mínimo de consideração de dar o famoso IB, o famoso feito por fulano, inspirado em fulano, reproduzindo um vídeo parecido de ciclano. Isso é muito importante, é uma discussão que já está há muito tempo aqui na internet, é uma discussão que é muito bem executada, principalmente pelo que eu sei, dentro do recorte daquilo que eu sei. No TikTok, as pessoas lá têm muito esse costume, graças ao meu bom Deus, porque isso nada mais do que é dar referência, dar crédito a um conteúdo que não é meu, sabe? É um conteúdo que eu criei com a minha identidade, mas que não foi criado exatamente ou pensado estritamente por mim. Quando a gente pensa nisso, volto a dizer, geralmente, e a gente vê isso muitas vezes, quem não dá esse IB é sempre um criador maior, que acha que não há necessidade, ou vamos ser bem inocente agora, que não viu aquele conteúdo por tal criador, o que é muito difícil, porque na verdade a gente sabe que para falar sobre conteúdo inovador a gente precisa pensar nas referências. Vamos lembrar, inspiração e referência é totalmente distinto de cópia e plágio, são coisas muito diferentes. Quando a gente pega algo como inspiração ou como referência, a gente entende e principalmente precisa dar crédito àquilo. Quando a gente copia ou plagia algo, a gente não entende aquilo como de outra pessoa. A gente já olha para aquilo como nosso. E muito dificilmente vai dar crédito a essa outra pessoa que criou o conteúdo de forma primária. Bom, as minhas inspirações, mais necessariamente, geralmente vêm muito do Pinterest quando se trata de maquiagem e estilo. Óbvio que existem outros criadores que também me inspiram muito, e isso é importante de citar,
Eu já falei aqui da Nathalie Neri, do Cris Vrasi. Gosto muito do veículo de comunicação, né, que o Diva Depressão me proporciona, aquela comunicação dinâmica, divertida, mais informativa na medida certa. Acho os conteúdos informativos da Lorelai Fox também impecáveis, além de, obviamente, muita coisa de DIY que eu pego em outros canais, como o canal do Tássio, estilo que eu vejo em outras plataformas, né, como, por exemplo, eu tenho acompanhado muito mais a Vanessa Rosan ultimamente aqui no YouTube, que é uma maquiadora profissional, né, pra quem assistiu o Esquadrão da Moda lembra do nome dela e ela é realmente uma profissional incrível. Então, referências eu tenho várias, inspirações, como eu já disse, um pouco menos. Mas em nenhum momento eu pego o conteúdo de alguma dessas pessoas e uso de alguma forma como se fosse meu. Já falei aqui também que as thumbs do canal têm muita referência e inspiração às thumbs do canal da Nathalie. Mas eu já falei isso aqui, eu não cheguei aqui pra vocês e falei, gente, tava aqui um dia vendo como é que eu podia fazer as thumbs do canal e pensei em fazer dessa forma, sem inspiração nenhuma, tudo tirado da minha cabeça. Não, né? Eu estaria completamente mentiroso aqui pra vocês, porque de fato eu sei de onde vieram. Então por que eu não verbalizo isso? Por que eu não deixo isso claro pra minha audiência? Isso é muito importante. Olhando para as inspirações, a gente volta a dizer, se eu faço uma coisa inspirada em alguém, na plataforma de alguém, no formato de alguém, no conteúdo de alguém, eu preciso dar crédito àquela pessoa, né? Por favor, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender que não é da noite pro dia que um criador desenvolve uma identidade visual, por exemplo. Não é da noite pro dia que um criador simplesmente acorda e fala, eu vou gravar um vídeo super legal e vou fazer um negócio. Tudo requer um trabalho, tudo requer um tempo, tudo requer um esforço. E a gente precisa, sendo também criadores, entendendo tudo isso, valorizar não só o nosso, mas o das outras pessoas. Aqui no canal e lá no Instagram vai chegar um conteúdo muito legal, que é um conteúdo para vídeos curtos. E esse conteúdo veio inspirado em um diálogo com uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa que cria conteúdo também. E no momento certo eu vou dizer o que é o conteúdo, vou falar para vocês de quem veio a inspiração, com quem foi esse diálogo, porque é de fato algo importante para mim, sabe? Porque, gente, eu ficaria muito bravo se alguém pegasse um formato, um conteúdo, uma ideia minha e usasse como sua, como se fosse de fato sua, sabe? Não falasse, gente, olha, peguei de fulano, pensei em fulano, fulano me viu isso aqui, sabe? É o mínimo que a gente tem que fazer na internet, de verdade. Bom, até parece que eu tô meio estressado, mas é porque esse tipo de assunto realmente me deixa um pouco revoltado. Mas já que a gente tá falando sobre que a gente precisa ter as inspirações e as referências e saber como usá-las, eu vou dar algumas dicas pra vocês e contar um pouco pra vocês como é que eu particularmente organizo essas inspirações e faço delas conteúdos novos. Vamos voltar com a ideia do conteúdo inovador. Inovador é algo que nunca foi visto. Novo é algo que não foi visto, pelo menos dentro de algum recorte, tá bom? Não são exatamente sinônimos, pelo menos não dentro do contexto que eu particularmente encaro. Como assim, Felipe? Vamos falar sobre o conteúdo de Maqui Fala aqui do canal. Maqui Fala é um conteúdo estritamente saturado. A gente já viu vários criadores fazendo Maqui Fala com vários formatos, identificando várias makes, várias coisas. E é um conteúdo que nasce de blogueiras raiz, assim, né? A gente tá falando de Nina Secrets, de Bianca Andrade, de Mari Maria. E, obviamente, olhando para o meu recorte, é um conteúdo que eu entendo como potencial para mim, para o meu canal, para aquilo que eu crio, mas eu não posso fazer com que ele seja uma reprodução automática do conteúdo que eu vi dentro de outros criadores. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas dentro dos Maqui Fala que eu faço, eu geralmente não paro exatamente para falar, olha, estou usando tal produto. O que eu faço? Coloco uma legenda aqui embaixo e uma fotinha do produto recortado aqui no lado, para que vocês saibam o produto que eu estou usando, mesmo se por algum momento eu achar que eu não preciso parar para falar, porque eu estou num termo ou num tempo de fala sobre alguma coisa que se eu parar eu vou dar pausa e não vou conseguir continuar, ou se eu de fato esquecer de falar sobre o produto durante uma Maqui Fala. Isso é um diferencial do meu conteúdo. Ele torna o meu conteúdo completamente inovador? Não,
mas ele torna o meu conteúdo dentro desse contexto novo, diferente, alternativo. E é disso que a gente está falando. Para criar para a internet, muito dificilmente a gente vai conseguir criar algo completamente inovador. Mas se a gente conseguir e tiver propriedade, tiver criatividade e tiver uma certa organização com as referências que a gente consegue fazer um recorte do conteúdo que a gente pega como inspiração, pegar outro recorte de algo que a gente entende como nosso e que ficaria legal para as nossas identidades de conteúdo, juntar e formar um conteúdo legal. Não só para a gente que está produzindo, mas para quem está consumindo. Então, organizar as suas referências, eu particularmente, como já disse, gosto muito de referências do Pinterest, então eu tenho pastas do Pinterest organizando cada coisa. Gosto muito de consumir outros criadores e pensar em outras ideias. E principalmente, gente, conversar com as pessoas, tanto que consomem quanto que produzem os conteúdos que você está propenso a criar. Quando eu falei lá no começo sobre um quadro, um projeto que está vindo aí, esse é um dos projetos que eu conversei com uma pessoa que de fato achava interessante essa ideia de criar conteúdos para vídeos curtos, já tem o seu quadro, o seu especial, é um quadro um especial de sucesso. E eu falei, cara, por que não dar ouvidos a essa pessoa? Por que não entender que ela de fato é uma pessoa que tem experiência, que sabe do que ela está falando? Então vamos pensar, vamos conversar, vamos interagir sobre isso. E eu de fato acho muito importante que a gente compartilhe essas experiências, que a gente compartilhe essas ideias. Óbvio que não com todo mundo e nem com qualquer pessoa, mas com aquilo que a gente se sente confortável e principalmente, que tenha alguma coisa de fato a contribuir com todas essas ideias, essas organizações e essas inspirações que a gente tem dentro e fora da gente. Bom, meus amores, e agora por último, porém nem um pouco menos importante, a gente precisa entender como é que a gente bota tudo isso para fora, Como é que a gente consegue, depois de pensar nessas inspirações, organizar elas, como é que a gente bota essas coisas para fora? Eu já falei que eu particularmente gosto muito de fazer recortes das coisas, Pegar um fragmento de uma coisa, juntar com outra coisa, fazer um bololô todo e criar um conteúdo, porque eu acho que isso deixa as coisas muito mais autênticas. Mas acho que tem coisas principais que a gente precisa entender. Quem é a gente dentro do contexto de criação de conteúdo, o que as pessoas pensam automaticamente quando elas lembram do nosso nome, Eu particularmente gosto muito de cravar a identidade visual nas pessoas para que elas olhem qualquer coisa parecida com a minha identidade visual e lembrem de mim. Acho que para quem está vendo, feed do Instagram é uma coisa muito importante para mim e identidade visual reflete muito nisso, porque se você olhar o meu feed do Instagram, ele tem uma padronagem incrível, impecável, modéstia à parte. Então, pensar em algo que as pessoas de fato automatizem como nosso, mesmo que de alguma forma não seja estritamente e autenticamente nosso, é muito importante. Outra coisa, entender as plataformas e formatos. Tem plataformas que autorizam e impulsionam alguns conteúdos, mas tem plataformas que de alguma forma não são tão interessantes para postar e consumir alguns outros conteúdos. Por exemplo, esse conteúdo aqui é um conteúdo denso, é um conteúdo maior, é um conteúdo que obviamente viria para um vídeo maior, para um canal do YouTube. Já outro conteúdo, que é um conteúdo de challenge, de transição, por exemplo, é um conteúdo que eu posso trazer aqui para o YouTube, mas num outro formato, que é o formato de vídeos curtos, que é o Shorts. Então tudo isso deve ser entendido e não fragmentado, mas bem colocado por cada coisa que a gente planeja, que a gente pretende, ou que a gente simplesmente acha que deve testar. Outra coisa que é muito importante de como pensar e projetar essas ideias são testes, gente. A nossa vida enquanto criador de conteúdo é feita de testes e muitas das vezes esses testes vão dar errado, mas está tudo bem também. É sobre processos, é sobre aquilo que a gente está fazendo e planejando para que depois as coisas funcionem melhor. E por último, porém nem um pouco menos importante, treino, gente. Treino é uma coisa muito importante para quando a gente quer colocar nossas ideias para fora. Muitas vezes a gente tem aquela ilusão de que se a gente organizou as ideias, pegou todas as referências necessárias, a gente vai sentar na frente da câmera, vai colocar tudo para fora e tudo vai acontecer da melhor forma possível. E nem sempre. Vou dar o exemplo da maquiagem, que para mim é o mais prático assim. Se eu vejo uma referência de uma make, eu não consigo só olhar a referência da make e falar, não, eu vou fazer essa maquiagem e eu vou arrasar.
colocar a câmera aqui na frente, sentar aqui com vocês e tá. Não, gente, eu tenho que treinar essa maquiagem para que minimamente, né, de forma coerente, eu venha aqui com vocês e faça a maquiagem que eu pensei lá. Isso vai me dar um pouco mais de confiança para estar aqui com vocês fazendo a maquiagem e obviamente um pouco mais de acabamento, porque aí eu já vou ter treinado, já vou ter visto alguma coisa que eu poderia trocar, que eu poderia adaptar, que eu poderia fazer, para que não seja exatamente muito no bruto, na primeira vez, naquela ideia de, né, amadorismo. Então isso é muito importante também quando a gente vai pensar nos conteúdos. Bom, agora eu acho que a gente conversou um pouco sobre essa ideia de que realmente dá para criar conteúdo para a internet sem querer ser a pessoa mais incrível e autônoma do mundo. Aquela pessoa que cria tudo com muita espontaneidade e esfregando na cara de todo mundo o quão autêntico é o seu conteúdo. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar nos comentários a sua sugestão, sua crítica e alteração sobre o conteúdo de hoje, tá bom? Provavelmente vai ter um corte desse vídeo lá no meu Instagram, e caso você não me siga por lá, me segue por lá também, @fepinheiro, não, peraí, me confundi, me siga por lá também, @egua.fe, é que eu ainda tô meio confuso com essa questão do arroba. Bom, meus amores, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo conteúdo.